Vamos falar de Supercopa da Europa! Ontem o PSG conquistou mais um título na temporada e ela está lá, senhoras e senhores, em algum lugar na Itália que eu não sei qual é, entre Udine e Veneza, para participar conosco, Clarinha Albuquerque. Onde você está neste exato momento? Conte pra gente a sua saga de Udine até Veneza, Clarinha. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, André, para você, para o Túlio, para todo mundo ligado na live. Estou exatamente no caminho, na estrada entre Udine e Veneza, neste momento, a cerca de 30 quilômetros, mais ou menos, do aeroporto de Veneza. A gente saiu de Udine por volta do hotel, né, por volta de meio-dia e meia, mas a gente teve que parar para comer. Eu estou com a Carol, a nossa cinegrafista, e aí agora a gente parou para colocar gasolina. Na reta final do caminho é 1h30, um pouquinho menos de Udine para cá. E aí, obviamente, participar aqui da live, porque a gente adora, né? Na live do André, a gente faz de carro, a gente para no meio da estrada, porque é prioridade. Assim você me emociona, Clarinha. Puxa vida. Muito obrigado e, por favor, agradeça a Carolzinha também, que tá aí com você. Clarinha, ontem foi o primeiro jogo que eu narrei desde a final da Champions, lá no dia 31 de maio. Então, assim, quase 3 meses. E, cara, você até voltar, pegar o ritmo. Agora tem playoffs da Champions. E a gente vai voltando. Quando começar a Champions, a gente vai estar tinindo, vai estar voando. E foi uma sensação parecida que eu tive do Paris Saint-Germain. Ainda meio assim, não no meu caso, porque eu não tô em clima de férias. Eu tô trabalhando todo dia. Isso é maravilhoso, né? Voltar pra emissora, pro presencial. Os caras falam, pô, e aí, como é que foi de férias? Como é que foi de férias, irmão? Eu acordo todo dia às 5h15 da manhã. Que férias? Tu não vê a live do André Henning, não? Enfim. Mas ontem o Paris Saint-Germain, eu não vou dizer que tava numa preguiça, Clarinha, porque, pô, os caras acabaram de se apresentar e tal. Eu acho que era falta de ritmo mesmo. E quando resolveram jogar no final da partida e falaram, pô, acho que a gente consegue empatar, foram lá e conseguiram empatar o jogo. Eu tive a mesma sensação, André. É engraçado que, assim, eu também já voltei a trabalhar alguns dias, mas tem, desde a final da Champions também, que eu não faço uma cobertura, né? Que eu vou viagem, etc. E quando eu fui arrumar mala para essa viagem para Udine, eu arrumei a mala, tanto a mala com os equipamentos da TV, quanto a mala, né, com as minhas coisas pessoais, enfim, roupa de transmissão e etc. Estava tudo arrumado, e aí eu tenho um checklist, que tá, né, uma lista que eu realmente, antes de sair de casa, eu vou lá e dou o tiquezinho nesse checklist para não correr o risco de esquecer nada. André, sabe qual que era a primeira coisa no checklist e que não estava na mala? Tripé da câmera. Só isso. Só isso. Arrumei tudo. É um negócio fundamental, né, para o trabalho. Exato. Mas então, o PSG, eu também tive a mesma sensação, estava um pouco descalibrado, né? Alguns erros, especialmente no primeiro tempo, que a gente vê que os jogadores não erram, erro de tempo de bola, de passe, que não é comum deste PSG. E eu acho que também, para mim, a principal característica deste PSG depende de muita intensidade, porque é aquela primeira pressão, né? E o PSG não estava conseguindo fazer isso. E aí, claro, do outro lado também teve uma equipe que não facilitou, que fisicamente estava muito melhor, mas a sensação que eu tive é que o PSG não estava nem iniciando esse processo. Não é que o Tottenham não deixou ele fazer esse processo. O PSG não estava conseguindo começar a iniciar isso, né? A mesma sensação, e aí já no finzinho do segundo tempo, quando os reservas entram e aí coloca novo gás, obviamente, acho que o Tottenham dá uma relaxada quando faz aquele 2-0, e aí o PSG consegue empatar. Mas foi uma partida, acho que muito legal para começar a temporada, pro lado do PSG, obviamente, pro Tottenham é uma baita decepção. A gente postou, inclusive, um vídeo da Carol, dela, da frustração do Richarlison, né? Porque realmente foi muito frustrante como aconteceu pro Tottenham. Mas pro PSG foi um bom jogo para acordar para a temporada, para já ter todas as emoções. Tudo que podia acontecer com o Chevalier, que para mim era o principal jogador dessa partida em termos de comportamento, tudo que podia acontecer, André, já aconteceu. Ele já falhou,
ele já pegou pênalti, ele já foi de vilão a herói na mesma partida com um final feliz, o que para ele é muito bom, né? O Luiz Henrique, eu perguntei para o Luiz Henrique depois do jogo sobre ele escolher jogadores com um perfil muito específico e se isso era inegociável para ele, né? E aí ele até desconversa e diz, nada no futebol é inegociável. Mas eu gosto de jogadores assim, e aí dá um pouco do perfil, fala dos reservas e fala do Chevalier. E ele fala, é um jogo que era muito especial para ele. Então eu estou muito feliz, eu estou muito contente com como foi com o resultado final. Então, acho que foi uma temporada, uma mini temporada em 90 minutos. E mais os pênaltis. Então, acho que foi bem importante para o PSG começar dessa forma. Clarinha, assim, o PSG tem ali uma questão da escalação inicial, que acabou não dando certo, com os 4 jogadores ofensivos e o Doué vindo um pouquinho mais ali de trás, com Barcola, com Dembélé, com Kvaratskhelia. E aí, depois que o Fabian Ruiz entrou, melhorou o time. O Sim. Kang In-lee também. O Kang In-lee faz o primeiro gol. Coisa linda. E aí, não só o time do Paris Saint-Germain vai buscar no tempo normal, como vai buscar nos pênaltis também. Também, Sim. porque ele começa desperdiçando a sua cobrança. E chega a estar tomando 2-0. O Tottenham bate, faz, PSG perde, Tottenham bate, faz, 2-0. E aí é pressão danada, e aí o time consegue reverter também na disputa por pênaltis. E aí, Clarinha, claro que o Chevalier ontem, ele provou já do que ele tinha para provar, já falhou com a bola rolando, né? Não chegou a ser um frangaço, mas foi uma falha, né? Pô, goleiro do Sim, eu nível, concordo. né? Goleiro de nível de PSG, campeão de Champions e tal, a gente pode até elevar a categoria de frango. É uma falha quase frango. Não é aquele frangaço, mas é um franguinho. E ele vai Sim. e busca um pênalti. Então, assim, acaba saindo com o peso ali mais leve o Luiz Henrique ou Clarinha? Tivemos alguma novidade da história do Donnarumma de ontem para hoje? Ele vai embora mesmo? Tivemos novidade sim, André. O empresário do Donnarumma está começando a se movimentar para, a depender do que acontecer na janela, colocar o PSG na justiça, tá? Já começou essa ameaça. Até ontem, você até me perguntou durante a transmissão, né, de uma possibilidade de uma reviravolta. Para mim era muito, muito difícil uma reviravolta em que o Donnarumma voltasse a jogar, mas a gente não pode excluir um cenário em que o Donnarumma termine o seu contrato, receba o seu contrato por não encontrar uma outra opção, ainda que seja 6 meses, por exemplo. Porque é um resto de janela curto para um jogador do alto nível do Donnarumma com um salário muito alto, que a gente sabe que demoraria uma negociação. Então, por conta disso, o empresário do Donnarumma já começou a ameaçar e deixar claro, olha, o Donnarumma, do jeito que aconteceu, o Donnarumma precisa encontrar uma outra equipe, se essa outra equipe oferecer, por exemplo, 25 milhões e o PSG quer algo mais próximo de 50, o empresário Donnarumma disse que o entorno né, já está sendo estudado uma possibilidade de colocar o PSG na justiça. Então, essa história acho que a gente vai ter muitos capítulos ainda até o final da janela, André. Clarinha, eu sei que vocês estão aí complicadas com o negócio de horário de voo e tal. Boa viagem para vocês na sequência, para você, para Carolzinha. Carolzinha indo para Portugal, você indo para França. E boa viagem de resto aí até chegar no restante da viagem até o aeroporto de Veneza, tá bom? Aeroporto Marco Polo, lá em Veneza.